Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nós estamos falando sobre a graça e o dom de Cristo lá no nosso texto de Efésios capítulo 4. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, né, no mundo evangélico, que são os dons, né? Aqui no nosso texto a gente vai ver parte desses dons e tem outros textos falando de outros dons. Mas eu acredito que esse texto, assim, em termos da nossa proposta de achar uma resposta a essa pergunta, como podemos participar do crescimento e edificação da igreja, é o principal, né? Entender tudo isso e trabalhar isso, né? Então o verso 11, né? 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, 1 Coríntios, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a ideia aqui para o nosso texto é entender que Deus deu os dons para que nós crescêssemos juntos e não para tornar alguém maior, mais importante, mais afortunado ou mais alto do que os outros, né? Então, nesses versos aqui, de 11 a 13, Paulo faz uma citação de alguns dons que Cristo deu à igreja e é importante, já de antemão, destacar que nem todos os dons ainda são encontrados nos dias atuais, né? Porque nós não estamos dentro dessa postura aqui, nós estamos olhando para a Bíblia como um todo, né? Mas todo crente tem pelo menos um dom espiritual, uns para liderança, citados nesse verso, outros em outras áreas, mas todos com igual importância para o reino e o ministério cristão. Então vamos lá dar uma olhada. Primeira coisa que vai chamar a atenção é o dom de apóstolo, né? Jesus teve muitos discípulos e seguidores, mas apenas 12 apóstolos. Eu sei que algumas pessoas falam que apóstolo, o dom de apóstolo é aquele que cria uma igreja. Então, se eu, hoje, vou ali na rua, na frente de casa, alugo uma casa e abro uma igreja e coloco lá o nome que eu acho interessante, eu sou apóstolo, né? Porque o apóstolo é aquele que abre igreja, segundo alguns, né? E aí a gente vê um monte de apóstolos para tudo quanto é lado, né? De grandes igrejas, de pequenas igrejas. E por quê? Porque está errado, a visão está errada, né? Não tem esse contexto de que o apóstolo é esse cara que sai para abrir uma igreja apenas, né? E os apóstolos tinham pelo menos duas qualificações principais. A primeira era ter conhecido pessoalmente a Cristo. E aí você já cai na postura do nosso apóstolo Paulo, que não ouviu, ou melhor, ouviu pessoalmente com certeza, mas não se relacionou com Cristo. Então ele se converte de uma maneira totalmente diferente. E o texto fala que o próprio Jesus falou com ele e preparou ele para o projeto apostolado que é hoje, né? Que é e era, né? E os outros apóstolos aceitam a posição de apóstolo de Paulo sem problemas. Se você quiser realmente saber disso, você vai ver que os apóstolos, quando perdem Judas, eles fazem lá um esquema para acharem um substituto, né? Para manterem os 12, né? Esse número era um número bem aceitável e especial, né? E aí eles vão atrás de alguém que tinha essa qualificação de ter conhecido pessoalmente a Cristo. E segunda coisa, que é a outra qualificação, é ser testemunha da sua ressurreição. Então, os apóstolos de hoje certamente não têm nenhuma dessas duas qualificações mais importantes e na verdade, é a qualificação que define que isso é impossível no dia de hoje.
Por isso que a gente não tem mais apóstolos, né? Então, na minha perspectiva, uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, né, versos 42 a 47 define isso, né? E não aqueles que se dão a si próprios o título de apóstolo, né? Então, eu tomaria muito cuidado para uma igreja que tem esse tipo de visão bíblica. E é fácil, é só você perguntar para eles: ô queridão, você viu Jesus? E ele vai dizer: vi em sonho. Você fala: não, é fisicamente, pessoalmente. Ele vai dizer: não, é impossível. Você fala: então você não pode ser apóstolo. Desculpa, mas vai para a Bíblia e vê, né? Você vai ver, né? Você foi testemunha da ressurreição de Jesus? Sim. Sou testemunha de que Cristo ressuscitou através da palavra. Você fez isso pessoalmente? Não. Então, desculpa, mas você não pode ser um apóstolo. Simples assim, né? A gente complica tudo, mas a Bíblia é muito clara sobre isso. O segundo dom que ele fala, que é o dom de profecia, mas o dom de profecia aqui é a exposição fiel das Escrituras. É a profecia da palavra, não apenas a perspectiva de tentar adivinhar o futuro, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? Os profetas de plantão, eles vão tentar adivinhar e vão falando, né? Eu já ouvi vários, né? E já fui, digamos assim, alvo de algumas profecias e não se cumpriram, e a pessoa falou: mas é que eu orei para Deus. Pronto, aí resolve todos os problemas, né? Então, é só orar para Deus, a profecia chega, e aí quando ela não acontece, você fala que você orou e tal, e bom. E é verdade, né? E a profecia no Antigo Testamento, ela tinha um efeito muito mais profundo na vida de quem falava uma profecia, né? Quando você falava uma profecia, ela não se cumpria. A Bíblia diz que o profeta era apedrejado até a morte. Não é o caso dos irmãos profetas de hoje, né? Eles têm má fé? Talvez alguns sim, outros não, né? Eles acreditam fielmente que Deus está falando, né? E eu vi de uma moça que era profeta, ela trabalhou durante anos na África e fez um trabalho excelente, né? Social e tudo. Chega aqui no Brasil, ela fica doente e diz que morreu, foi para o céu, voltou, e Deus está falando para ela que a saia das irmãs está muito curta. Acho que não, hein? Bom, eu creio que ninguém pode reivindicar uma inspiração comparável aos dos profetas bíblicos. Por quê? E aí seria o segundo ponto que você e eu precisamos nos apegar. Porque se isso fosse possível, então a Bíblia teria que ser acrescentada pelas palavras desses profetas que estavam falando em nome de Deus, e deveria todo o mundo cristão deveria ouvir essas pessoas, ler essas pessoas, interpretá-las e obedecê-las. Pois é. E essa irmã que falou da saia, não somente aquelas irmãzinhas, né, que ela estava se referindo provavelmente, mas todo cristão deveria, né, ter uma saia comprida no tornozelo, né, toda irmã. Complicado, não é não? Então, não tem como a gente entender que esse dom de profecia, que às vezes a Bíblia fala sobre o futuro, ela realmente tem uma perspectiva de cumprimento, como era no caso dos profetas, né? Ele fala do evangelista, né? Então, evangelista eram equivalentes aos missionários, né, do nosso tempo. Eles saem para pregar. Nem todo missionário tem o dom de evangelista, infelizmente, deveria ter, né? É que é difícil a gente, como cristão, eu sou pastor, quando é mesmo é fácil, mas quando ele é bem preparado, é complicado, né, a gente saber se é dom ou não, né? Todo cristão deve ganhar pessoas para Jesus, mas tem realmente pessoas que, de alguma maneira, Deus preparou de uma maneira mais profunda para representá-lo, né?
E o último nesse texto é o dom de pastores mestres, né? E tudo indica que não são dons separados, mas dons que se complementam, né? Lá, Paulo vai falar lá na frente que o pastor que lidera bem, que faz um bom trabalho, é merecedor de dobrado no horário. Por exemplo, esse é um dos caras que eu entendo que tinha o dom de pastor mestre, né? E é difícil, de novo, difícil da gente falar sobre os colegas pastores, né, que se tem ou não tem este dom. Tem um chamado? Eu creio que a maioria tem, né? De novo, não é difícil a gente dizer, você disse que tem, mas você não tem. E agora, né? Mas, como é um caso mais simples de analisar e de ver o trabalho, como é que ele vai, como é que ele não vai, como é que ele vai acrescentando, seja pessoa, seja crescimento espiritual, pessoal, né? A função é pastorear, cuidar e ensinar a igreja. É o que eu estou tentando fazer aqui nos nossos dias aqui de internet. Né? Eu acabei chegando aqui empurrado pela Covid. Está vendo que a Covid até tem uns alvos bons, né? Por quê? Porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? A palavra de Deus é o alimento, e é a vara, é o cajado que o pastor usa. Sem dúvida, em todos os dons citados, a palavra de Deus é o grande instrumento para a edificação da igreja. E então eu preciso responder a pergunta feita no nosso início, né? Como podemos participar do crescimento e edificação da igreja através dos dons? Amém, irmão? Tudo que nós estamos fazendo, e nós vamos continuar aqui no nosso texto de Efésios, os próximos versículos. E a ideia aqui é que a gente vai se preparando para isso. E eu tenho que ter instrumento. Eu espero ter aguçado a sua mente para você fazer uma análise criteriosa sobre o texto que você leu, que eu li, que eu trouxe aqui para você. E crendo e crescendo para a glória dele. Tá bom? Que Deus te abençoe e que amanhã seja um dia glorioso na presença de Deus, onde nós vamos estar juntos mais uma vez. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.